Olá pessoal, Joca aqui, criador da Quatro Mundo, o canal mais lembrado do Brasil, e hoje é dia de falar de novo do Superman. E assim, as comparações entre o Super do Gunn e do Snyder, elas estão por aí, por toda a internet, cara. E basicamente elas se resumem a quem tem o traje mais bonito, quem tem mais feitos de poder, quem apanha menos, quem que apanha mais. E velho, eu não posso ser hipócrita porque tem uma página de memes aí que acabou contribuindo pra tudo isso. Mas vamos falar a verdade, isso é muito idiota, cara. Porque tem histórias péssimas com personagens super poderosos, como The Boys, né, ali, o Capitão Pátria e tal. E há boas histórias inspiradoras com personagens que nem são tão poderosos assim, como por exemplo o Homem-Aranha do Sam Raimi, cara. O Homem-Aranha do Sam Raimi, ele apanha muito, ele se machuca em todo filme, ele se ferra em todo filme, ele sofre muito, e cara, isso não diminui ele em nada como herói e nem diminui em nada a franquia dele, cara. Inclusive sendo talvez a melhor trilogia de filmes super-heróis do cinema, mesmo com os deslizes do Homem-Aranha 3. Mas velho, eu acho que ninguém sofreu tanto quanto o personagem Lex Luthor sofreu nos cinemas, cara. E por que eu falo isso? A primeira versão dele foi uma galhofa total lá nos lendários filmes do Richard Donner ali com o Christopher Reeve. Porque ali, cara, ele era o típico vilão piada dos anos 80. Ele era gordo, careca, fraco e ainda usava peruca, cara, e agia de uma forma assim meio espalhafatosa, uma caricatura. Ele era só um contraste forçado com o Superman bonitão e forte. Ele existia só pra fazer o Superman e brilhar, cara. E claro, o Gene Hackman, ele era um monstro de ator, cara. Então ele trouxe muito carisma pra esse Luthor, que era pastelão, velho. E além disso, no contexto da Era de Prata, esse Lex Luthor fazia sentido. Mas vamos ser honestos, ele não era uma ameaça real. Ele era só um cientista maluco, genérico. E, velho, eu amava esse Luthor, porque eu vi esse filme do Superman em VHS com meu pai. Então eu realmente amava esse Lex Luthor. Mas com o tempo, eu percebi que ele não representava em nada, assim, de verdade, não representava em nada o personagem complexo que o Lex realmente é nas HQs. Depois disso veio o Lex Luthor do Superman Returns com Kevin Spacey, e ele melhorou um pouquinho, porque cara, ele é exatamente o mesmo Luthor do Gene Hackman, e não é só, não tô falando que figurativamente, ele literalmente é o mesmo Luthor. Superman Returns é uma continuação direta do Superman 2 com Christopher Reeve. Então o Superman do Brandon Routh é o mesmo Superman do Christopher Reeve, e esse Lex Luthor é o mesmo Lex Luthor do Gene Hackman, só que nessa versão aqui parece que ele sacrificou uns 10 pontos de carisma e reinvestiu tudo em vilania. Porque, meu Deus, esse Luthor aqui sim me dava medo. Ele mandou, cara, um capanga dele, muito psicopata, com uma tatuagem estranha na careca, dar cabo da Lois na frente do próprio filho. E ele ainda por cima enfraqueceu o Superman com kryptonita, bateu nele, espancou ele, cara, com a ajuda dos capangas dele ali, e ainda esfaqueou o Superman com uma pedra de kryptonita. Cara, aquela cena dos capanga dele segurando o Superman pelos cabelos, sufocando ele numa poça de água como se ele não fosse nada, cara. Aquilo, cara, me dava um ódio, dava vontade de entrar no filme e chegar nesse Luthor de voadora, cara, de tão terrível que essa cena era. Então ele ficou legal, sim, ele era um vilão mais imponente, sim, mas ele ainda era muito unidimensional, cara. O velho Lex lá da Era de Prata, simplesmente posto em tela pra fazer o Superman brilhar. Cara, não me leve a mal, ele era um vilão funcional, tá? Ele era um vilão funcional, mas ele ainda estava preso àquela caricatura, cientista maligno ali dos quadrinhos dos anos 60. Mas, meu amigo, nada está tão ruim que eu não possa piorar, porque logo na sequência vem um Lex do Zack Snyder. Bom, mas antes de falarmos do Lex Zack Snyder, a gente tem que se perguntar, o que a gente sabe do Lex nos quadrinhos? Bom, ele é um bilionário, corrupto, um gênio, talvez o maior da história da humanidade, um homem forte, poderoso e careca. E o que o Snyder entregou pra gente, cara? Tá, ele entregou um Lex que é bilionário corrupto, beleza, mas só isso, cara. Esse Lex do Snyder, ele é muito fraco, velho. Ele chora por cortar a mão ali pra usar o sangue pra reviver o Zod, cara. Ele chora de cortar a mão, mano. Isso é o Lex pra você? E ele se tornou mal por quê? Porque o pai batia nele, tá? Não tô minimizando isso. Realmente é triste que tenha crianças que passem por abuso dentro da família, de violência, coisa e tal. Mas, velho, isso é suficiente pra criar o maior vilão da história da humanidade, velho? O maior vilão da história da DC? E além disso, esse Lex cara, ele é muito fraco.
não só fisicamente por chorar e machucar a mão, ele demonstra muita insegurança, ele passa uma aura de insegurança, cara, totalmente oposta à aura que o Lex tem nos quadrinhos. Ele tem crise de ansiedade pra falar em público, ele usa cabelo de boy band adolescente, ele parece aqueles cantor de boy band quando começa a sair da adolescência e ficar estranho, sabe? E aí o cara, ele é estranho demais pra ser um adolescente, mas parece estranho demais também pra ser um adulto, fica naquele meio termo estranho, sabe? Que nem os cantores do One Direction, sei lá. Velho, e aquela voz, o que é aquela atuação nervosa, surtada, aquela atuação frenética? Parece aqueles memes do Enzo surtando com o pai, cara, que tem na internet. E não. Isso não é o Lex Luthor. É uma versão forçada, caricata e emocionalmente desregulada que apenas tenta imitar o Coringa do Ledger, mas sem aquela presença, sem aquela aura do Coringa, cara. E mais uma vez, aqui o Lex não foi retratado como personagem de verdade. Ele só está ali com uma ferramenta de roteiro para dar aquele empurrãozinho e fazer o Superman parecer fortão e poderoso. Velho, só que isso fracassa monumentalmente, porque boa parte do que fez o Superman do Henry Cavill fracassar foi esse Lex Luthor fraco. É um bom vilão que faz um herói brilhar, velho. E como é que o Superman pode brilhar se o vilão dele é tão ridículo dessa forma? Porque o Homem de Aço foi um filme ok, foi um filme bom, cara. Eu acho um filme ok, sabe? Apesar dos erros e tal. O que realmente enterrou o Superman do Cavill foi Batman vs Superman. Foi esse Lex Luthor, cara. E, cara, esse Lex do Snyder, ele é fraco. E eu não tô falando aqui só apenas da questão de aparência. Lá na Quatro Mundo a gente faz os memes lá do Beta versus Shed e tal, mas na vida real acho que isso não se aplica. Porque na vida real tem muito cara com visual de Shed, mas que é um banana. E tem muito cara com visual ali mais modesto, que tem várias realizações. É um homem de verdade. O que eu tô falando aqui é que o Lex do Snyder, ele é fraco em todos os sentidos da palavra, cara. Ele é fraco fisicamente, ele é fraco como vilão, ele é fraco filosoficamente e ele também é fraco como a adaptação do personagem. E, velho, isso é muito triste, porque, como eu falei, o que faz um herói ser lendário é ter um bom vilão. E como que é o Lex nas HQs, cara? Nas HQs o Lex é tão sinistro que ele poderia ter um filme, uma série, animações, um universo inteiro só pra ele, cara. Ele é um gênio maior que a Terra já teve. Ele faz o Batman parecer uma criança no jardim de infância. Isso não é exagero, isso realmente está nas HQs, cara. O Batman, ele é inteligente, mas nem se compara ao chulé do chinelo do Lex Luthor, cara. E além disso, o Lex é forte, cara, forte fisicamente. Ele buildou o seu corpo para trazer força, imponência. Ele tem aquele ideal dos filósofos gregos que o cara tinha que ser forte fisicamente para poder ter elevação filosófica, sabe? E também contribui para essa imagem de que o Lex enxerga ele mesmo como um semideus ou tão grandioso quanto os maiores sábios da história da humanidade, velho. Cara, o Lex, ele é o super-homem, o verdadeiro super-homem. Mas não não no sentido HQ, quadrinhos, mas no sentido filosófico, cara. Porque essa palavra super-homem, ou Überstein, não sei pronunciar direito em alemão, foi um conceito criado pelo Nietzsche. E sim, esse termo foi criado pelo famoso filósofo lá do Bigodão para descrever um homem que estaria acima de Deus, acima do conceito do bem e do mal. Um cara que seria simplesmente tão grandioso, seria tão elevado que as ações dele não poderiam ser medidas dentro de parâmetros retrógrados e simplistas de bem e de mal. E é assim que o Lex se vê. Ele se vê como o super-homem do Nietzsche, cara. Só que, cara, ele acaba superado por um outro super-homem, e um super-homem que é o oposto de tudo isso, que não se coloca acima do bem e do mal, um super-homem que segue esses conceitos. O Lex acaba sendo superado por um super-homem que defende o bem e combate a maldade, que age com moral, com humildade, com simplicidade. Isso é simplesmente um tapa na cara do Lex, cara, um cuspe na filosofia dele, um ataque a tudo que justifica a existência dele. O Superman ameaça tudo que o Luthor acredita, tudo que ajudou a construir a pessoa que ele é. E mesmo com todo o seu poder, o Lex sabe que se o Superman quisesse, cara, se o Superman quisesse mesmo, poderia acabar com ele um piscar de olhos, cara. E aí isso faz o Lex se sentir frágil, inseguro, fraco, pequeno. Isso fere ainda mais o ego monstruoso que ele tem, porque a única coisa que impede o Superman de esmagar o Lex, de esmagar ele, acabar com ele, de transformar ele em poeira, é justamente as coisas que o Lex mais despreza na vida: a boa e velha bondade, a boa e velha humildade, a boa e velha gentileza. Isso enlouquece o Lex, cara. Isso consome ele por dentro. E isso
que leva ele a fazer tudo o que ele faz, os clones do Superman, as armaduras superpoderosas, as armas com kryptonita e os planos mirabolantes para tentar vencer o Homem de Aço ou colocar a população contra ele. E o Lex do James Gunn tem tudo isso. Ele é esse gênio forte, rico, poderoso à primeira vista, mas que por dentro é um poço de ressentimento, insegurança, inveja, cara. O Lex do James Gunn, ele é malvado, ele é violento, ele é perigoso, ele é ameaçador, ele tem uma aura, sabe, de Lex Luthor, mas ao mesmo tempo ele é um cientista maluco clássico, então também não rompe totalmente com coisas do personagem, sabe? Não tenta reimaginar ele só como um empresário corrupto moderno, não. Ele é um cientista clássico dos quadrinhos, daqueles que criam universos paralelos e monstros gigantes e que faz tudo isso com um sorrisinho sádico no canto da boca. James Gunn acertou em cheio no Lex e criou, sem exagero, a melhor versão do personagem no cinema. Porque vocês sabem que eu já falei que pra mim os melhores Lex Luthor são o Lex Luthor de Smallville e o Lex Luthor lá do universo animado da DC, da Liga da Justiça, tá? E aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu adoro o Superman, adoro todo o universo do Homem de Aço, adoro esse momento que a gente pode falar tanto desse personagem sem parecer que estamos tocando num assunto ultrapassado e coisa e tal. E, velho, eu sei que todo mundo prefere o Batman, o universo do Batman, mas, cara, eu acho que eu não preciso ser igual a todo mundo e nem você. Então, se você gostou desse vídeo sobre homens poderosos que voam por aí com capas e cientistas carecas malignos, sinto muito te informar, meu irmão, mas você pode ser um nerdola, você pode ser um incel, e se esse for o caso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e, pelo amor de Deus, vá aqui nos comentários, puxe pro lado e hype o vídeo, cara. Hypar o vídeo é o que mais nos ajuda a crescer, e a gente precisa muito disso. Às vezes eu tenho essa sensação, essa teoria da conspiração, que parece que o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Brasil tem um complô ali por trás das cortinas pra tentar impedir o crescimento da Quatro Mundo, cara. Parece que eles têm essa teoria da conspiração, que eles têm medo da gente, cara. Tá, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu fico com essa sensação porque muitos curtidores estão reclamando que a opção hypar não aparece mais nos nossos vídeos. Mas se aparecer, clica em hypar ali, tá? Eu vou ficar muito grato. Enfim, muito obrigado, pessoal, de sempre, e até a próxima. Fiquem com Deus, meus queridos.